Pessoal, hoje eu estou muito feliz de receber a Monja Cohen. Monja, todo o meu amor, todo o meu respeito. Estou muito grata pela sua presença, pelo seu tempo. Esse podcast, ele é sobre a jornada do autoconhecimento, sobre se conhecer, sobre evoluir como indivíduo, como coletivo. E como eu acompanho você desde o começo, quando você chegou na internet, e aprendi já tanto contigo, eu pensei, nossa, com certeza eu preciso conversar com a Monja. Ela vai trazer muita luz para esse caminho e ajudar todo mundo que também está querendo se iluminar mais nessa jornada. Então, desde já agradeço muito, 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 muito a sabedoria que você vai compartilhar com a gente. Agradeço o convite e eu espero que as pessoas possam praticar, né? Como você sabe, meditação é prática. Às vezes a pessoa estuda sobre meditação, lê sobre meditação, acha tão bonito, mas não pratica, aí não vai dar muito resultado, né? É bom ler, não faz mal nenhum, mas é importante que a gente ponha em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Na vida diária. A coisa que eu mais ouço das pessoas é justamente essa dificuldade, às vezes, para começar, né? Tipo, ai, nossa, é muito legal, mas aí eu tentei umas vezes, minha mente fica muito agitada, eu não consigo ficar sentada, eu não consigo ficar nessa posição, eu não consigo passar de 2 minutos. As pessoas começam a já ter um ataque de ansiedade sem nem ter começado, né? Isso é muito comum, né? É comum e as pessoas criam uma ideia, uma fantasia sobre o que é meditação. Elas acham que eu tenho que esvaziar a mente, eu não consigo esvaziar a mente. E a mente é incessante e luminosa, ela já é vazia, ela não tem uma coisa fixa nela. Quando tem uma coisa fixa, é uma obsessão, que não é uma coisa boa, né? Então, o que, que nós fazemos? A gente senta, procura uma postura confortável. Não adianta querer sentar em lótus completa se não tem condição, o corpo não está preparado. Então não consegue ficar mais do que 1 minuto mesmo, vai criando causas e condições. Na hora que for meditar, a postura tem que ser confortável para ter estabilidade. Não pode ser confortável demais, senão dorme. Se deitar numa cama, dizer a cama é muito confortável para mim, e acaba dormindo, vai para o inconsciente, em vez de ir para a supraconsciência, né? Escapa para o lado errado. A gente diz que tem um portal, um umbral. E esse umbral é exatamente, ou vai para muita agitação e diz eu não posso parar, não posso parar, não consigo, ou vai para a sonolência. E aí não entra, não penetra o portal da meditação, que não é nem dormir e nem ficar agitado. Mas perceber, estar observando que existe uma tendência para dormir, existe uma tendência para as agitações, que são os vários estímulos neurais que a gente está recebendo o tempo todo. E quando você senta, você percebe. Porque o tempo todo a nossa mente está agitada. Mas na hora que você senta e olha e observa, nossa, quantos pensamentos. Em vez de achar ruim, é dizer que bonito. Olha quantos pensamentos eu tenho, quantos estímulos neurais. Porque não é parar os estímulos neurais, porque quando para, que fica assim bem retinho, é morte encefálica, né? Né? É verdade, isso a gente não quer. Inclusive, acho que a ideia é que a gente consiga acalmar um pouco essa mente durante a meditação para que na nossa vida cotidiana ela também se mantenha mais calminha, né? Isso. Há muito tempo atrás, acho que logo que eu voltei para o Brasil, eu fiquei um tempo no Japão, e apareceu um programa, acho que não sei se foi até no Fantástico, de um monge tibetano explicando para as pessoas como é que devia ser a meditação e o que era. E ele põe um copo com água e depois ele jogava, não sei se era açúcar, areia, sal, enfim, um pozinho lá dentro, acho que era até areia. E ele diz assim: tá vendo como fica tudo embaçado? Você não vê água com clareza. Mas se você deixar o copo quieto, daí a pouco todo esse sedimento se assenta e a água fica translúcida. Isso é um pouquinho que é a meditação. Então, quando nós sentamos no começo, é como esse copo que você jogou uma coisa dentro. Pode ser açúcar, água, areia. E o que, que acontece? Você não enxerga direito, fica muito confuso, mas é natural. Se você continuar sentando, respirando conscientemente, mantendo a coluna erecta, não precisa sentar em lótus completa no começo, vai criando causas e condições, né? Apenas mantenha o corpo reto, a coluna reta, a cabeça encaixada na cervical, as orelhas em linha com o ombro, o nariz com o umbigo, e faz respiração consciente. Ao inspirar, percebe que está inspirando, né? Então, toda a caixa torácica se expande.
para frente, para trás e para os lados. Há uma pausa e solta bem devagar pela boca. Isso é um exercício só. É um exercício preparando para meditar. A plena atenção não é meditação, ela é plena atenção. A meditação é o passo seguinte da plena atenção. Então a gente desenvolve o foco, a plena atenção, para depois ficar sentado um pouquinho. E aí esse sentar um pouquinho vai depender de cada um de nós. Pode ser 5 minutos no começo. E até 5 minutos parece muito tempo para quem não está acostumado. Não tem importância. Faz 5, ficou confortável, faz 6. Não vai passar de 5 para 10. Faz 7, depois faz 9, aí passa para os 10 minutos. Aí fica confortável 10 minutos por algumas semanas. Aí quer um pouquinho mais, vai 12, e vai aos poucos criando causas e condições para o seu corpo e a sua mente ficarem confortáveis. Como eu digo, não pode ser confortável demais se não dorme ou fica sonhando, imaginando coisas. É gostoso, mas não é meditar. É verdade, cada coisa é uma coisa. E acho que uma boa maneira também de manter o exercício na frequência é lembrar por que você está fazendo aquilo, né? Eu, entrando nesse caminho de autoconhecimento e tentando me entender, comecei a perceber o quanto a meditação era um processo que ajudaria demais nesse caminho e o quanto é importante a gente entrar nesse estudo de autoconhecimento. A gente se entender é meio que a chave para a gente conseguir se melhorar e viver de uma maneira um pouco mais pacífica com nós mesmos e com os outros, não é? Mas é isso mesmo. O autoconhecimento é a chave, né? O Sócrates já falava isso, o Buda também falou isso. A gente vai encontrar grandes pensadores que dizem a mesma coisa. E esse autoconhecimento só é possível se você olhar para você. Enquanto eu estou olhando para o outro e analisando o outro, eu não estou me percebendo. Eu tenho que perceber que eu estou olhando para o outro e analisando o outro. Aí já é outra coisa. Eu estou num estado de autopercepção. Então começo a observar o que me alegra, o que me entristece, como que eu faço quando eu fico irritada, com a minha ansiedade, o que é isto, como é que a respiração fica alterada. E quando eu começo a me conhecer melhor, eu posso utilizar aquilo que eu sou de forma mais adequada. E deixamos de ser manipuladas, manipulados pelos outros, o que muitas vezes acontece, ou pelas nossas próprias emoções. Então eu começo a perceber, nossa, isso é raiva, eu estou com raiva. Que interessante, como é que está a minha respiração, como é que está meu batimento cardíaco? E aí eu trabalho essa raiva, essa irritação, não para dizer passa, eu não quero, não, porque o que causou? Foi às vezes uma injustiça, um abuso de alguma forma, e eu preciso fazer alguma coisa para que isso não se repita. Então não é só dizer eu me acalmei, fiquei bem, e o mundo está aí, estão me maltratando, tô tendo, nós mulheres, né? A gente tem, eu agora eu estou sozinha, estou muito bem assim, mas mulheres têm muitas vezes abusos morais, abusos sexuais, todos os tipos de abusos e perversões são jogados em cima das mulheres, né, por pessoas que não estão preparadas para lidar com outro ser humano. E a gente tem que dar limite. Então, isso pode causar alguém abusa de você, ofende você de alguma forma, você fica com raiva, fica irritado, fica bravo. Agora, perceber isso é o primeiro passo. Segundo, como que eu utilizo essa energia para a transformação? Não para a briga, não para o confronto, porque aí nós vamos chegar no feminicídio, né? Que muitas vezes acontece. A mulher fica aflita, ela fica magoada, ela quer enfrentar o outro às vezes está embriagado, está perturbado e acaba muito mal. Então a gente tem que saber conhecer a si mesmo para evitar que nos firam, para evitar que façam mal para nós e que a gente não faça mal para ninguém. Então eu conheço a minha emoção, percebo o que está acontecendo, respiro e tomo uma ação adequada de transformação. O gesto, a palavra, o pensamento tem que ser adequado. Porque às vezes a gente fala muito bonitinho, tem um gesto muito certinho, mas a cabeça está pensando, te odeio, você vai morrer, o outro. E o outro capta isso. Ainda mais hoje em dia, né? Que as coisas estão realmente
nossa, tá fogo de palha, a gente tá vendo tantas coisas terríveis acontecendo e todo mundo preso dentro de casa, aí você liga a TV e aí é tanta notícia ruim. Eu até, inclusive, pensei profundamente sobre isso e queria te perguntar, porque, poxa, já veio Buda, já veio Jesus, já vieram pensadores incríveis como você citou, Sócrates, Platão, já veio Gandhi, já veio John Lennon, já veio, e ainda temos assassinos, estupradores, racismo, guerra, tráfico de criança, destruição do meio ambiente, governos corruptos, e aí às vezes a gente pensa, tá, eu consigo trabalhar aqui dentro, mas o mundo lá fora tá muito assustador. Será que tem algo que eu possa fazer para ajudar? Será que a natureza humana é assim tão ruim e ser bom é um desafio? É tão confuso às vezes lidar com essa zona que rola lá fora, né? Não, tem muita coisa rolando por aí mesmo, né? E, e eu acredito que quando cada um de nós desperta, que é o que a meditação nos faz, é despertar para a verdade, para a realidade, perceber que estamos interconectadas a tudo e a todos, e daí surge o cuidado, não é? Fazer tudo com respeito à vida, à natureza, nas múltiplas formas. Então, isso é uma condição da mente que despertou, da mente iluminada. Agora, nem todos se iluminaram e nem todos se iluminam simultaneamente. Haviam pessoas que disseram, quem sabe a pandemia vai fazer que venha uma outra... Bom, isso é uma utopia, um desejo, né? A É o gente sonho. tomara que despertem todos de uma vez. Imaginou que Imagina. bonito? Todo mundo meditando, todo mundo amoroso uns com os outros, cuidando dos bichinhos, das plantas, das águas. Ia ser lindo. E essa Uhum. possibilidade existe. Mas talvez nós, como humanidade, não estamos todos prontos ainda. Então temos que passar por algumas etapas. E cada pessoa que desperta tem a obrigação de facilitar, de favorecer, de mostrar. Tem um caminho, gente. Se você meditar um pouquinho, não precisa ficar 10 horas por dia meditando. Experimenta 5 minutos, 10 minutos, começa a se autocompreender. Depois você vai levando isso para o dia a dia. Você vai percebendo, está andando na rua, uma pessoa te empurra sem querer, agora que não pode chegar perto, né? Alguém chegou muito perto, em vez de você ficar com raiva, querer bater no outro, xingar, você fala, nossa, o que será que aconteceu com essa pessoa? Eu tenho que ficar mais atenta. Se vem alguém muito perto, eu vou mais longe. Então você vai trabalhando essas energias, em vez de responder violência com violência, raiva com raiva, agressão com agressão. E é o único jeito. Eu não conheço outro. Educação é muito importante, né? A gente educar desde pequenininho ao autoconhecimento. Criancinha, põe para meditar do lado. Nossa, acredito demais nisso. Eu também. Claro que uma criança não vai ficar meia hora, 10 minutos sentada. 1 minuto tá bom. Aí você brinca, fala, vamos beber água. Toma um golinho, fala, onde é que está a água agora? Está aqui, está descendo aqui, está sentindo? Muito bem. Agora vamos só ouvir. Tem passarinho? Tem carro? De que lado está o passarinho? Então você vai trazendo a criança para a presença no agora, para prestar atenção no que está acontecendo, no seu corpo e em tudo que está à sua volta. E pode ser uma coisa linda, porque esse autoconhecimento vai perceber. De repente a criança tem ciúmes numa sala de aula da mãe e poder identificar, dizer, isso é ciúmes. Não é nem bonito nem feio, ele existe. Será que é necessário? Você está com ciúmes do quê? Vamos ver. Mamãe deu mais atenção para o seu irmãozinho. Mas por que será que ela deu? Será que ele não está doentinho? Será que ele não está com dificuldade? Vamos ajudar ele juntos? Vamos juntos dar um apoio para ele, em vez de só a mamãe que foi? E olha agora, e quando a mamãe estiver ajudando a essa pessoa que estava com ciúmes, olha a mamãe cuidando de você agora. Está vendo como eu cuido de você também? Então vai diminuindo, mas tem que perceber que é natural sentir ciúmes. Tudo que nós podemos sentir é da nossa natureza. Mas nós vamos escolher o que vamos desenvolver. E isso vai depender da educação, não só dentro de casa, como na escola. E tem escolas que estão iniciando as aulas com meditação. Sim, eu fico muito emocionada quando eu vejo essas notícias. Eu falo, meu Deus, a gente tem jeito, vai ter salvação.
Tem sim. Eu acho que a gente já está bem melhor do que nós fomos no passado, já fizemos grandes descobertas, já temos grupos maiores de pessoas trabalhando na construção de uma cultura de paz. Se tinha um personagem só no passado, hoje já são vários grupos que estão se reunindo, mas ainda somos poucos. É Ainda não somos verdade. a maioria, né? Embora talvez sejamos uma maioria mais aquietada, uma maioria que não se manifesta. O Luther King, o Martin Luther King dizia isso, né? O que eu mais temo é o silêncio dos bons, Amo essa frase. não é? Uhum. Temos que nos manifestar. Eu sou contra a violência, eu tenho que dizer isso. Eu sou Isso, contra armas. Eu sou isso. contra armas de fogo. Eu fiz parte da campanha de desarmamento. Eu fui assistir os tratores passando e destruindo aquelas áreas. Fiquei tão feliz. Nós podemos transformar armas em sinos. Sinos de igrejas, de templos, sinos para você pôr ao vento na sua casa, para ter uma música bonita, né? Podemos fazer tanta coisa boa, né? E armas não. Eu sou contra. Eu prefiro livros, eu prefiro que a gente evite falar palavrões e procure usar as palavras adequadas para ter um diálogo amoroso, um diálogo que não precisa nem ser amoroso, um diálogo de procurar compreender um ao outro, mas também dar limites. Tudo E aquilo que for respeitar, abusivo, né? tudo aquilo que for abusivo, a gente tem que dizer, não, isso eu não concordo. Mas eu não tenho ódio do outro, eu não tenho raiva, eu não quero extermínio do outro. Essa ideia, eu não concordo. Usar armas, não concordo. Não é? Qualquer abuso que se faça, quer seja para a natureza, para um outro ser humano, também não sou de acordo, eu não concordo e me manifesto. Mas essa manifestação não é com raiva, não é com ódio. Eu digo, em vez de ir com as mãos fechadas, assim, vai com as mãos abertas. Ai, que lindo! Adorei! É demais porque você. Eu sou considerada a primeira influencer do Brasil, porque eu comecei muito cedinho, quando a internet ainda estava no comecinho e tal. E eu percebia que eu tinha esse poder de influência, né? Porque eu já era irmã mais velha de 4 garotas, mais novinhas que eu. E minha mãe falou: filha, preste atenção no que você vai dizer para elas, porque elas vão repetir tudo que você disser. Você é uma influencer para elas. E aí eu pensei: poxa, eu virei uma influencer para as outras pessoas também. Então é muito lindo que você virou uma influencer. A gente precisa de influencers que nem você. Você tem consciência de que você é uma influencer? Não acabei percebendo isso. Estou meio recente. Mas é interessante isso, né? Saber que aquilo que você fala é ouvido e levado em consideração. Muita pessoa ouve por aqui e sai por aqui, mas você fala e as pessoas seguem. Veja que escola boa que você teve com as suas irmãs, né? Elas treinaram você para o mundo. Eu lembro que tinha uma música que dizia assim: por que as crianças brincam? E é interessante isso, as brincadeiras que a gente faz na infância, às vezes vão determinar como vai ser a nossa vida. É o Já são treinamento. pequenas escolhas ali, né? E caminhos que vão se abrindo, porque cada um tem sua característica, né? Na hora que você, como irmã mais velha, influenciava muito as suas outras irmãs, isso abriu para você esse portal, né? Então, para influenciar outras pessoas foi fácil, porque você já fazia isso, já era da sua natureza, foi sendo desenvolvido nesse convívio, né? É bonito isso, não é? E de alguma maneira eu sinto que todo mundo influencia algum grupo de pessoas, seja a sua família, ou um filho, ou às vezes o irmão mais novo, né? Todo mundo acaba influenciando. Então, às vezes, perceber que você tem esse poder e usar essa responsabilidade, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso mesmo. Não pode falar qualquer coisa de qualquer jeito, sem pensar, né? E é muito interessante porque as pessoas estão muito críticas também, né? E Uhum. você vê, de repente, alguém que é colocado num posto de governança e pisou na bola, falou qualquer coisa, o mundo inteiro sabe e cai em cima. Mas isso tem que ser para todos nós. É E a gente verdade. saber que quando a gente errou, poder corrigir o erro. Nossa, eu falei isso. Nossa, eu não tinha pensado em profundidade. Tem razão, não está certo, A corrige. humildade nesse momento de perceber
e mudar. Aliás, é um assunto que eu também queria trazer para você. A cultura do cancelamento é muito forte na internet. Então a pessoa pisou na bola, falou uma coisa. Às vezes a pessoa nem tem uma má índole, mas ela escorregou ali em algum momento e as pessoas às vezes decidem cancelar. Todo mundo para de seguir. É como se colocasse a pessoa numa prisão e nunca mais pudesse olhar para ela, né? E eu aprendi, inclusive, fazendo curso de hipnoterapia, que aliás é muito interessante, o poder do perdão, né? Como é importante a gente perdoar, porque a gente se livra de algumas amarras e mágoas que ficam presas dentro do nosso coração e que às vezes a gente vai carregando e vai nos fazendo muito mal, como uma coisa tóxica. E eu queria ouvir um pouco de você sobre essa questão do perdão. Como que a gente perdoa uma pessoa que fez algo tão horrível? Eu acho que mais do que perdoar é compreender. A gente no Zen budismo não fala muito de perdão, porque parece que eu estou num nível separado, né? Eu, uma pessoa que não cometo erros e que sou boa, perdoo você que faz coisas erradas. Não é bem assim. Eu compreendo que você possa ter uma falha. Compreendo, por exemplo, quando eu vejo algumas pessoas, algumas figuras públicas que são muito rudes, muito grotescas, eu fico pensando assim, era um bebê tão bonitinho, de certo. Eu penso nisso também. O que aconteceu entre o bebê e esse adulto? O que aconteceu na vida dessa pessoa? O que teria acontecido com esse ser humano? Era um bebezinho bonitinho, que aprendeu a falar, aprendeu a andar, que podia ter certas características mais violentas já, mas como é que foi treinado? Quer dizer, somos todos responsáveis, os familiares, as escolas, os amigos, acabam criando, às vezes, monstrinhos, né? E a gente perceber que a nossa influência, que de novo falando de influenciar, pode transformar um ser humano ou um bichinho. Eu uma vez tive um cachorrinho, ele veio pequenininho para mim, era uma ferinha, corria pela casa, mas parecia um foguete, assim, bravo, latia, sabe? E eu falei, nossa, o que eu vou fazer com esse cachorro? Eu não vou trancar ele na jaula, eu vou deixar solto, vou dar muito carinho, e ficou mais manso. Nunca foi tão manso como outros cachorros. Mas o amor, o carinho, o afeto, o afago transforma, mesmo alguém que tem uma natureza mais violenta. Agora, se você pega uma criança que é até muito doce, você bate bastante, você prende, você maltrata, você ensina a insultar, diz que é bonito, vai educar para a violência, vai ser um serzinho violento. Então, o que eu falo é isso. Alguns de nós, e quando você olha um adulto que é violento, agressivo, você pensa, nossa, que dificuldades deve ter passado esse ser humano. Por que É deve ter isso. sofrido muito para se tornar esse ser? E aí você entra com outro olhar, não é de raiva, não é de vingança, nem de medo. É de cuidado, sim, mas não de medo. Eu compreendo, por isso que a gente fala a compreensão, ela dá um passo a mais. Eu entendo e quero entender o que está acontecendo, mais do que dizer, ah, você errou, mas você é bonzinho. Não, pode nem ter sido bonzinho, pode ser feito de propósito, pode ter realmente uma índole má que foi estimulada perversamente, pode ser psicopatia, sociopatia, né? Tem doenças que a pessoa é incapaz de sentimentos, de emoções, de carinho, mas também a gente tem pena, né? De uma pessoa, sente compaixão, é o que Buda fala, sentir compaixão até por aquele que nos faz mal. Não é ter raiva nem tristeza, porque a gente fica triste, né? Ai, me tratou assim, ai, coitadinha. E você fala, não, coitadinha, não. Eu dei um basta nessa história. Na hora que eu percebi, né, eu saí desse jogo e essa pessoa precisa de tratamento, e uns nem tratamento tem, né? Mas ao mesmo É. tempo você fala, que pena. Isso existe também é da espécie humana. Porque a gente gosta de dizer, aquilo não é humano sim. Também é humano o monstrinho. Infelizmente, tem que aceitar. E é bom também. Pode falar. Eu fiz um livro com o professor Cortella, que o Hum, título que ele deu foi esse: Nem anjos nem demônios. A humana escolha entre virtudes e vícios. Nós podemos escolher. ainda Então, a gente bem. tem que educar para que a pessoa possa escolher, influenciar para que a pessoa possa fazer escolhas lógicas, assertivas,
Ela que escolhe, não somos nós. A gente sugere. Agora a pessoa escolhe. E a liberdade também de conseguir conversar tranquilamente com pessoas que têm opiniões diferentes da nossa, né? Que às vezes veem as coisas com outros olhos, com outros pensamentos. Eu até lembrei da sua conversa com o Karnal, que eu até pensei, nossa, eu preciso muito assistir essa conversa, porque são pessoas com olhares diferentes, mas ao mesmo tempo pessoas que eu admiro demais, assim. Eu queria saber como foi para você ter essa conversa e como é esse amadurecimento que as pessoas precisam ter para não colocar a pessoa que pensa diferente de mim do outro lado de uma cerca. Não colocar muros, né? É derrubar esses muros. É interessante, conversar com o Karnal foi uma bênção. Foi muito bom, muito um grande aprendizado. Fiz várias palestras com ele, todas elas, em cada uma aprendi alguma coisa. Então, esse estar aberto ao novo, aberto ao diferente, aberto a quem que estudou coisas que eu não estudei. E eu posso aprender com ele. Eu não estou lá para dar aula para ele, eu estou lá para aprender também. Então, quando a gente faz palestras juntos, para mim é muito agradável. Sempre é um grande aprendizado, né? E eu levo o que o budismo pensa, mas ele traz toda a história, a filosofia ocidental, né, que é de uma riqueza incrível. E ele é muito inteligente. Então é muito agradável, né? Uma pessoa extremamente agradável da presença. É educado, é gentil, não é grosseiro, sabe? Então é muito, muito bom. A gente aprende com pessoas assim. E ele tem uma paciência incrível. Às vezes ele perde. Ele disse assim que quando ele estava. Esse episódio eu gostei muito. Ele foi a um supermercado, agora durante a pandemia. Então ele pôs luvas de inverno, aquelas Para de se couro proteger. por fora, para não pôr a mão no rosto. Uhum. Ela é de não pôr a mão no rosto. E estava no supermercado fazendo compras, quando chegou uma senhora, e ele de máscara, né? De chapéu, de máscara, de óculos. Quando chega uma senhora e começa a cochichar no ouvido dele, como gostava dele, porque isso, porque aquilo. E ele foi ouvindo aquilo, ele foi ficando irritado, irritado. Ele ficou muito irritado, ele virou para ela e disse assim: minha senhora, estamos numa pandemia. Aí ela falou: ah, é mesmo, desculpe, e se afastou. Até ele perde a paciência. Ele falou assim, a gente perde a paciência, né? Depende da circunstância, a gente tem que dar um basta, tem que dizer não, não se aproxime tanto, né? Estamos num momento que é importante o distanciamento. Se para quem está saindo na rua tem que estar distante um do outro, né? Eu estou em isolamento ainda e continuo. Enquanto não houver a vacina ou remédios que realmente sejam, porque eu tenho mais de 70 anos e estou com 73, Tem então que eu não ficar posso. embaladinha a vácuo, bem protegida. Estou Não bem. saia daí, hein? Você é muito preciosa pra gente, não pode. Tem que se cuidar. Ninguém pode sair. Cada ser humano é precioso, não é? É verdade. Cada ser humano tem uma preciosidade. Quando a gente começa a perceber isso, a gente vai se reencontrando em cada pessoa, não é? Quando você Uhum. começou a falar, eu comecei a lembrar de mim quando eu era mocinha e que eu comecei a praticar zazen e que eu descobri que era tão maravilhoso, tão maravilhoso. E quando E vem você aquele fala, deslumbre, né? mas é maravilhoso e continua sendo. É bom manter esse deslumbre com a vida, né? Eu tento deixar esse lado que às vezes a gente fala que é coisa de criança, né? Eu tento manter isso pra minha vida eterna. Esse maravilhar-se com a existência, Isso. maravilhar-se com a nossa mente, que é Uhum. incessante, que pensa coisas bonitas e feinhas, mas aí a gente vai trazendo ela, e a gente começa a perceber que nós podemos controlar pensamentos. Eu não sabia isso. Eu falei, pensar a gente pensa. Não, você escolhe. Tem certos pensamentos. Eu lembro quando eu comecei a meditar lá em Los Angeles, tinha uma norte-americana, uma menina, ela era muito bonita, parecia uma bonequinha, e estava lá mais tempo do que eu, pois eu não sentei em meditação e fiquei pensando que eu ia puxar o cabelo dela. Você, Isso é monja! meditação. Eu estou sentada lá naquele silêncio da sala e pensando assim, eu vou pegar, eu vou puxar o cabelo dela. Olha Isso, ela! nosso professor que estava na sala, tinha muita gente nessa sala, né? E ele começou a fazer uma palestra. Eu nem lembro o que ele falou, mas eu sei que, de repente, todo aquele meu pensamento de puxar o cabelo, eu fiquei pensando, nossa, se eu admiro, por que eu não afago?
Bem E nós melhor. ficamos muito amigas depois. Ai, que ótimo. Eu percebi que eu estava com inveja. E que é natural sentir inveja, mas na hora que você reconhece, se eu não estivesse meditando, provavelmente eu ia ficar com raiva dela. Eu achava que ela me incomodava, que ela era uma chata, eu só ia ver defeitos nela, porque na verdade eu queria ser quem ela era. Ela era bonita, ela era agradável, e ficamos amigas depois. Você transformou a energia, né? E a meditação faz isso, porque você percebe, não, isso é um pensamento menor. Se eu admiro, se eu gostaria de ser ela, pelo menos vou trazê-la para ser minha amiga. E nós podemos ser amigas. Eu vou olhar bastante para ela, que ela é bem bonita, né? E não vou Isso. cansar de conversar com ela, em vez de querer brigar com ela e ficar com raiva. É interessante isso. Nós podemos mudar sentimentos em relação aos outros. Que é um pouco isso. Não é que eu me perdoo, eu vou me compreender. Vou compreender que eu estava tendo um pensamento torto, que eu estava tendo uma relação que não era adequada. Eu posso admirar alguém e não querer destruir esse alguém. Pelo contrário, querer que esse alguém cresça, que se desenvolva, né? Que esteja mais presente, que influencie mais pessoas, né? E não dizer eu queria ser que nem ela. Não, não quero. Cada um, quando a gente se conhece, a gente se aceita e se transforma. Ao se aceitar, se transforma. Porque começa a perceber onde é que está falhando, né? Onde é que está mais frágil? Ah, eu preciso dar mais força aqui para mim. Às vezes demora. Eu tive uma professora que ela dizia assim, cai 7 vezes, levanta 8. Mas não desista de você. É isso. Não pode desistir. A jornada é longa, a gente vai tropeçar muito ainda. E o que vale é a insistência e não desistir. Mesmo a meditação que muita gente às vezes acha difícil, não é para desistir porque foi difícil. Quantas coisas difíceis na vida a gente, né, já superou. Não é? Vale a pena esse esforço. Vale, vale mesmo. É difícil no começo, é estranho, nós não estamos acostumadas a ficar quietinhas e observando a si mesmo. Às vezes a gente não aguenta ficar mais do que 2 minutos. Tá bom, fez 2 minutos, agradeça, veja o resultado. Consegui ficar 2 minutos, que legal! Amanhã vou... Celebre as pequenas conquistas. É isso aí, celebrar isto. Fala, nossa, e de repente um dia você vai ficar sentada por 1 hora e não vai perceber. Você fala, nossa, o tempo pulou, eu nem notei. E isso não será sempre. Haverá dias que o tempo que você costuma meditar, seja lá 20 minutos, meia hora, vai ser muito, e há dias que vai ser muito pouco. Porque a meditação é você se conhecer a cada instante. E não somos iguais. Tem dias que é mais fácil, tem dias que é mais difícil, tem dia que temos muitas agitações, muitas emoções, tem dias que estamos mais tranquilas, e é reconhecer em você essas mudanças que são saudáveis. E aí você dirige um pouquinho, não é deixar ser assim, né? De qualquer jeito. Você escolhe. O que eu vou falar hoje? Como é que eu vou me mexer hoje? Como a gente... Tinha um monge, eu gostava muito dele, que ele dizia assim, meditar é igualzinho quando a gente acorda de manhã, que lava o rosto, limpa os olhos, escova os dentes, fica bonitinha, fica limpinha. Não é só para os outros, é para nós também. É um Exato. cuidado. Então, quando você medita, é isto, é olhar lá dentro. Como é que está a minha mente hoje? Será que ela está descabelada? Será que o cabelo dela está bonitinho? Será que eu lavei direitinho os meus olhos? Não tem ramelinha? O dente está limpinho? É mais ou menos isso, a gente olha dentro. Porque às vezes ficou alguma coisa, ficou um rancor, ficou uma tristeza, ficou uma mágoa, e você vai tirando isto, vai purificando isto. Com o quê? Com a respiração consciente, com a presença e com a inteligência. Aí Sim. que a gente usa ensinamentos e tudo, né? Não precisa, como você fala, terapia, tudo isso é maravilhoso. Eu gosto muito da terapia. Eu acho que o Zen budismo, por exemplo, as nossas práticas meditativas, eu digo que é que nem fosse um corte assim na vertical. Você começa e vai lá no fundo, na essência do ser, para chegar quem é você. Antes de nome, de profissão, de valores éticos, morais, antes de tudo isso,
E aí você fala, nossa, sua vida do todo. Eu e o todo, que é o Samadhi, né? Que é a ideia, tudo está ligado, que lindo, que lindo. Mas, às vezes, tem pessoas que não trabalharam nas camadas intermediárias. E por mais que tenha tido essa experiência do absoluto, quando vai no relativo, começa a brigar e fica se achando mais que os outros. Fica com orgulho, com pretensão, com briga. Não pode. E aí tem que trabalhar essas camadas, camada por camada. Tem que ir trabalhando. E nesse ponto aí, a terapia, a psicologia é muito importante. Ajuda muito a perceber onde estão as nossas travas. Para quê? Para destravar. Só para Exatamente. isso. É. Outra coisa que é muito bom e indico muito são todos os seus vídeos que estão na internet. Obrigada. Todos. Todos. Pode colocar lá Monja Coen vendo todos, porque não tem um que você vai passar desapercebido e não vai sentir que você fez um pouquinho de terapia. Aliás, queria que você falasse um pouco sobre os seus livros. Eu tô vendo aí na sua mesa que você tem o Ponto de Virada. Então, esse daqui é o último livro que eu fiz, ó. Esse eu escrevi agora, durante a pandemia. Ah, que demais. Me pediram para escrever um livro, foi em janeiro. Mas até contrato, ficar pronto, tudo pronto, demorou um pouco, né? E aí, então, eu acabei escrevendo durante a pandemia. Então, ele fala um pouco das minhas experiências durante essa dificuldade que ainda estamos passando. Agora a gente já está mais acostumada, né? E um pouco mais ansiosa também para querer sair. Eu vejo tanta gente na rua, falar, eu queria caminhar um pouco. Não adianta dizer que eu vou caminhar dentro de casa, porque eu fiz muito pouco disso. Yoga sozinha também fiz muito pouco. A minha professora mandou umas aulas, ouvi algumas, eu fiz. Fiquei mais tempo sentada no computador, mais tempo escrevendo, respondendo lives, falando com pessoas, fazendo palestras. E aquilo que eu falei, bom, eu vou ter uma vida tão saudável, vou ficar em casa, vou comer direitinho, vou emagrecer, vou fazer yoga todos os dias, vou tomar sol. Olha, não sei onde é que foram os meus planos, mas estou bem, estou com saúde, estou bem. E a gente tem que ver que também temos que nos compreender nesse sentido, desculpar. Não era o momento de fazer isso, mas saiu um livro que ficou bem gostosinho. Eu tenho um outro livro que eu estou fazendo com o professor Clóvis de Barros Filho. O professor Clóvis, todas as manhãs, durante 40 dias, terminou sexta-feira. Ele fazia o que chama Despertar Inspirado. Ele dizia para as pessoas, são 6 horas da manhã. E aí ele falava de Platão, falou, nossa, da caverna de Platão, falou de um Uau! monte de coisas, cada dia. E aí um dia eu comentei com ele, mandei uma mensagem para ele, e ele disse assim, monja, a senhora não quer comentar esses meus despertares? E eu falei, vamos lá. Então eu comentei os 40 despertares dele, e que vai ficar um livrinho que vai ficar pronto, acho que os próximos meses. Ai, que Tem mais um delícia! outro livro que tá sendo terminando, tem mais dois terminando de fazer. Então, o que eu fiz? Eu escrevi, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu priorizei, na verdade, alguma coisa que para mim é importante, que não dava muito tempo viajando muito, fazendo muita palestra, e que de repente ficar em casa facilitou. E saiu. Tem alguns escritores que disseram que foi muito difícil escrever. Para mim foi mais fácil. Mas, claro, é repetitivo de certa forma, né? Porque é tudo que ouvimos na televisão, tudo que nós sabemos, mas como que eu olho para essa realidade? Como é que eu lido com a minha ansiedade, com o medo, com a tristeza? Porque tudo isso passou. Teve manhãs que eu acordava, nossa, era tão triste. Eu sentia aquele silêncio. Tinha um hospital de campanha aqui do lado, sabe? Uma coisa assim pesada. Às vezes parecia que eu estava numa cama de hospital. Você se identifica com o outro, né? A empatia, né, que a gente tem. Empatia. Mas ao mesmo tempo eu falava, não, peraí, deixa eu ver, tá tudo bem aqui, tá? Eu não estou doente, não, não estou. Então vamos fazer alguma coisa, né? É porque senão a gente absorve, aí a gente fica doente. Fica. Não pode. Não pode mesmo. Encontrei uma médica, só te contar essa porque eu acho muito importante. Ela chama Floriana, doutora Floriana, ela é uma cardiologista. E ela disse assim: nós temos que encontrar todos os dias alguma coisa que aqueça o nosso coração, porque aí aumenta a imunidade. Não é bonito isso?
E Eu preste atenção. acredito totalmente nisso e meus posts na internet são com esse propósito. Às vezes eu coloco só umas artes legais, umas imagens bonitas, imagens da natureza, postagens interessantes, dicas de receitas vegetarianas, indico vídeo seu, entrevisto pessoas maravilhosas. É bom isso, né? Eu tenho uma amiga que é uma veterinária aqui perto, e ela, pelo WhatsApp, ela só me manda coisas boas. Ai, como eu agradeço. Quando eu vejo a mensagem dela, que gostoso, não é isso? É verdade. A gente tem que fazer isso, porque tem muita coisa triste e ruim, mas tem muita coisa boa também. E não é que eu vou fingir que eu não vejo o que é ruim, eu vejo, mas eu tenho que ver os dois lados. Eu tenho que ver, tem tanta coisa maravilhosa acontecendo, tem tantas possibilidades da gente viver um dia pleno, por que eu vou ficar sofrendo só? Eu choro, eu me lamento por cada dor, cada sofrimento. Eu rezo todas as manhãs e sinto muita dor, a dor de quem perdeu alguém, de que morreu. A gente sente, eu digo, mas isso é a vida. Mas tem outras coisas que estão surgindo. Como é que aquele que morreu vive em você? Como é que você dá vida àqueles que foram antes de você? E lembrar que você nunca perde nada. Você só acumula benesses, amor, ternura. Não é? Eu perdi, é muito egóico. Como é que eu encaminho uma pessoa que eu amo para a luz infinita? E tanto desse ser que vive em mim. Vou dar vida em mim. E aí fica tudo bem. É por aí. Ai, que bom falar com você. Conversar com você. É só luz, 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 luz. Você é maravilhosa, monja. Estou tão grata por ter tido esse tempo com você. Adorei esse cometa que é vocêzinha aí. Eu tô com esse cometa atrás de mim, né? É a arte do Alex Fleming, um artista muito querido. Não há muitos cometas passando, a gente não vê muitos, né? Por isso que a gente fala, tem pessoas que são especiais. Às vezes só passam cada 70 anos. É verdade. Monja, você recebeu minha cesta de presentinhos da fazenda? Eu te mandei umas coisas, mas eu não sabia nem se você comia, se você come geleia, se você come granola, se você come glúten, se você come doce de leite, mas eu mandei tudo mesmo assim. Foi uma delícia, tudo maravilhoso, isso mesmo. Teve granola, teve doce de leite, teve geleia para pôr no pão, uma delícia. Isso. Agradeço muito. Eu não sabia que era de você. Eu falei, nossa, me mandaram tantas coisas boas. Era para aquecer o seu coração em tempos difíceis. Agradeço muito, muito, muito. Tudo da nossa fazenda que a gente cuida com muito amor, a gente refloresta, faz agrofloresta, que é aquela plantação no estilo indígena, que não estraga a natureza, as vaquinhas que só morrem de morte natural. Ah, que bom, né? Feita com a ajuda das pessoas que moram lá na região de zona rural, que a gente ajuda a manter e cuidar, então é super good vibes. Que lindo, tá vendo? Por isso que chegaram tantas coisas boas aqui, e que fazem bem, né? Porque quando aquilo tem no coração, faz bem. Agradeço muito, muito, muito. Parabéns. A gente tem no Rio Grande do Sul um grupo de praticantes que tem umas terras lá e que estão tentando fazer uma ecovila, plantações e permacultura, então estão trabalhando nessa linha que você já desenvolveu. Legal. E é importante saber que tem mais pessoas, né, que estão se inspirando, sendo influenciadas por boas influências. E os seus bons ventos se espalhem em todas as direções. E quando der, a gente se visita. Muito obrigada! Gratidão eterna! Gratidão, namastê! Namastê, monja, até mais! Continue, tchau, tchau! Tchau, tchau! Se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos! Muito obrigada por ouvir, espero que essa conversa te ajude na sua jornada. Eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, @Marimun, então espero vocês lá. Até mais!